Estamos direto da Influent Summit, onde temos uma parceria, uma abertura para trazer alguns convidados que são conhecidos, amigos, que são influenciadores, mas que atrás da influência tem uma bagagem, uma autoridade. E em parceria aqui com a Melion, a gente está produzindo tudo isso em meio ao evento, então você vai escutar um pouco de ruído, mas essa é a proposta, a gente trazer uma mesa para conversar com essa galera. E temos uma convidada especial, que é a Cecília Flash, que é ex-Globo News e hoje está na sua jornada de carreira digital, de empreendedorismo digital. Ela tem uma bagagem incrível de Globo e a gente vai falar um pouco de transição no mercado, transição digital, enfim, trazer marketing, publicidade. Ela está aqui com a gente hoje, então seja muito bem-vinda, obrigado. Obrigada, Marcelo, por obrigada aceitar pelo o convite. convite. É bom demais estar aqui e poder falar um pouquinho para as pessoas que dá para empreender sim, é mastigar caco de vidro, mas dá para fazer acontecer e tem muito mais espaço. Muito bom. Bom, para começar, vamos falar então de transição. Você tem uma história na Globo e hoje você está construindo uma nova história sem Globo. Então é antes de Globo, pós-Globo. São 18 anos de TV Globo, especificamente Globo News. Cheguei lá estagiária, fiz a minha carreira lá e vi a transição digital acontecer enquanto eu estava lá dentro. Em 2019, esse bichinho me picou e eu falei, cara, dá para trazer um pouco disso para cá. E eu fazia conteúdo, todo mundo me chamava de blogueirinha, porque só eu fazia isso lá dentro e eu não estava nem aí. Eu estava querendo crescer e eu crescia muito mais do que o próprio perfil da empresa. Então, tinha conteúdo que eu postava no meu Instagram que tinha mais visualização do que no perfil da Globo News, por exemplo. Porque o meu público era engajado, da Globo News não. Naturalmente. E aí, lá dentro, todo mundo me chamava para fazer coisa quando era para as redes sociais, porque todo mundo entendia que eu entendia mais do negócio. Mas aí, até que um dia, eu acreditando nesse negócio de humanizar as pessoas que estavam lá dentro, fui chamada para ir para um podcast e fui. O É Nóia Minha, da Camila Frender, que é imenso. E lá dentro eu contei a história de que jornalista toma ansiolítico. A nossa realidade é muito difícil, a gente lida com informações difíceis, complicadas, com a realidade nua e crua. E lá dentro, nessa coisa de todo mundo ter um ansiolítico na bolsa, a gente se chama de Rivonews. 50 dias depois, esse assunto virou uma matéria profundamente maldosa que foi plantada para realmente causar o burburinho que causou. Eu acabei sendo demitida e entendi como aquele pé na bunda que te empurra para frente. Vamos embora, né? E eu trabalhava no Rio de Janeiro, quando eu vim para São Paulo, isso gritou dentro de mim, porque São Paulo tem cheiro de PIB, as coisas se movimentam de outra forma. E aqui em São Paulo eu falava, meu Deus, eu tenho que focar mais nisso, isso aqui é o futuro, tal. E eu encontrei colegas que tinham uma cabeça muito parecida com a minha. A questão não era, você é contra a Globo, ou o que a Globo faz? Não, a gente tinha um problema com a forma. A forma de entregar a notícia, o que estava sendo entregue, a embalagem, por que a gente estava falando com as pessoas que a gente estava falando, da forma que a gente estava falando, não agradava a gente. A gente saía do jornal, ficava debatendo aquilo, tal. Acabou que com a demissão de um colega meu, que era muito meu amigo, a gente falou, vamos montar, realizar o sonho que a gente sempre comentava? Vamos embora. E foi o que a gente fez. A gente pegou 9 dias depois, estava sentado, inclusive, na sua frente para apresentar o Rivonews, que era a nossa ideia. Que foi um projeto que a gente conseguiu tirar do papel de maneira rápida. Muito rápida. Executar. Tudo bem que com muito mais tempo a gente teria muito mais perfeição em algumas coisas, mas a ideia do digital é isso, é construir junto com a comunidade, enquanto constrói a comunidade, né? Marcelo, tem uma coisa muito importante, porque assim, quando eu chamava o pessoal do digital para visitar a TV Globo, para fazer visita lá dentro, as pessoas andavam lá dentro. O Henry Armelin, que é um grande nome do creative, né, de você ser criador, ele andava lá dentro e falava, meu Deus, quanto dinheiro para pouco retorno. Ele olhava aquilo porque é isso, é muita grana, é muito investimento, muita coisa para pouco retorno, entendeu? Em 4 meses a gente tem mais de 20 milhões de visualizações.
Quando eu escutei esse dado, eu fiquei abismado, porque são 4 meses, 4 meses. mais de 20 milhões de visualizações, com investimento bom, só que Escassíssimo. escasso, É, e que perto da realidade perto que da eu realidade. vivia. Se a gente for falar de dado, mercado de publicidade digital em 2022 foram um pouco mais de 32 bilhões investidos, enquanto Bilhões. televisão 1,7 trilha. Olha isso, gente. É. É assim, ó, vamos lá. O mercado de televisão, ele é um tiro de canhão. Então, você não vai ter a precisão, o foco que você tem quando você entra nessa. O que, que aconteceu? Quando a gente quis montar o Rivo News, a gente viu que não dava para tirar do meu FGTS, nem do meu. Imagina, tenho filho, marido, tem que viver. Eu falei, vamos atrás de um patrocínio. E aí você tem que criar aquela ideia de aposta de alguém em você. Como eu já tinha criado uma comunidade no meu Instagram de pessoas que me seguiam lá, eu criei vínculos. E sem querer, eu criei vínculos sem saber mesmo com uma pessoa da Bombril. Na verdade, com a mulher de uma pessoa da Bombril. Sim. E que veio falar, ai, que legal, já te acompanhava, amei, não sei o quê, pananã, o meu marido... Aí eu tinha postado, sem querer, um produto da Bombril. Ela falou, ai, meu marido é do marketing da Bombril, ficou todo feliz que você postou. Eu falei, oi, marketing da... Posso ter uma reunião com ele? Sim. E a gente apresentou o nosso projeto. E a Bombril encampou a ideia, assim, de cara, acreditou na ideia, viu que ia dar certo e não se decepcionou. Nosso crescimento é de 300% ao mês. É absurdo. E só tá no começo. É que nem eu falo no backstage pra você, né? Apostar cada vez mais em conteúdo, enfim, diversidade de Conteúdo conteúdo. é rei, né, Marcelo? E vocês têm reinado nisso. A gente vai botando cada pedrinha na coroa e vai entendendo a dinâmica. É porque existe alguns tabus de mercado, ainda mais falando de influência ou creators economy, né? Então, existe o tabu de que você precisa ter um perfil de 1 milhão, 2 milhões, 3 Não. milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores para ter resultado. Pelo contrário, até porque quando você cresce, a entrega acaba sendo em proporção, em percentual menor. E isso é importante a gente dizer, porque a gente tem 21 milhões de visualizações em todas as redes, de forma orgânica, sem tráfego pago. E aí é o ponto. Olha que interessante. Eu também tenho uma experiência com a Globo. Eu nunca quis trabalhar lá, né? Mas eu tive uma experiência boa. Admiro muito da Globo, mas infelizmente existe realmente, não só ela, mas o mercado tradicional no geral, uma falta de posicionamento estratégico, preciso, intencional. De agências. De agências, enfim, a gente sabe. Fiz sociedade com o Rica, né? O Ricardo Scalamandré, ex-Globo, 40, 50 anos de Globo, com Cacau, onde a gente recebeu o projeto. Da era de ouro da Globo. Da era de ouro da Globo. Enquanto eu estava lá, a gente produziu o Galvão Bueno e o Washington Oliveto. E aí, falando de números, o Washington Oliveto foi um projeto que uma empresa, de fato, apostou, foi Bradesco Seguros. Foi um projeto que a gente vendeu barato a primeira temporada, foi só em áudio e foi escalando, de áudio para áudio em vídeo. E depois, na terceira temporada, a gente negociou com a Globoplay. E aí que entra a grande história, que eu acho que você vai ter muito mais propriedade para falar, porque viveu isso, né? Para começar, a burocracia de 40 pessoas numa reunião para decidir uma ou duas estratégias. Absurdo, sistemático. Mas falando de números, proporcionalmente o quanto a marca investiu, o retorno do Washington na segunda temporada foi de milhões de visualizações. Na terceira, de muitos mais milhões de visualizações. Teve só um Reels que passou 20 milhões de visualizações. Sim. Então você percebe que quando a marca ela entra junto com o conteúdo de maneira envolvente, ela de fato não só desenvolve o que a gente fala no marketing de awareness, como ela constrói um início de relação. Mas essas visualizações que você está falando são em redes sociais. Em redes sociais, mas olha que louco, 6 meses negociando. O Cacau, meu ex-sócio, hoje grande amigo, ficou 6 meses negociando com a Globoplay para que fosse o primeiro projeto aberto nas redes sociais. O que significa isso? O formato inteiro vai estar na plataforma, só que as derivações de conteúdo a gente não negocia, porque para a gente não faria sentido. Sim. Mesmo tendo a estampa de uma Globoplay lá, a marca Globoplay. E por que não faz sentido? Aí a gente vai para os dados que a gente estava falando no backstage. É absurdo ver que em um mês o projeto do Washington na Globoplay
dava centenas de milhares, 10, 20, 30 mil visualizações, plays, em comparação a milhões de visualizações nos conteúdos derivados nas redes sociais. Mesmo se o formato inteiro fosse para uma outra plataforma de streaming, seria muito maior. Sim. Então a gente tem histórico na Hub que a gente fez, não só do Galvão, mas o Positivamente Podcast, que em um ano a gente teve mais de 1 bilhão de impressões orgânicas. E a gente não está falando de um grande nome, como era o caso do Washington Oliveto na Globo. É isso. Então, com grandes convidados. A grande aposta que eu acho que eu acredito que foi interessante é porque você tem nome, autoridade, história. Lógico Sim. que tem toda uma construção do time, todo mundo ali do Review News profissionalíssimos, né? Pessoas incríveis, mas o que facilita muitas vezes no mercado é esse relacionamento, né, que a gente acaba fazendo. A construção do negócio. Mas a gente tem que quebrar uma barreira, que Sim. é o real envolvimento intencional das marcas de maneira eficiente e inteligente para desenvolver projetos originais, exclusivos ou premium, Exatamente. desenvolvendo branded content, enfim, construindo comunidade junto. Sim. E exponenciando aí os seus resultados. Então esses números revelam quanto o Review News em 4 meses teve um grande destaque. E Sim. aí que está a dor que a gente pode falar aqui, né? Falando de número, a gente interpreta o número errado e abstrai o número errado. Sim. Então o marketing está enxergando errado. Né? Infelizmente. A publicidade não está A sendo gente efetiva. tem as agências menores de digital, mas as grandes agências que lidam com grandes marcas, elas não estão valorizando isso. Por quê? Ainda vale o BV, gente. O que é o BV? É a grana que a agência vai ganhar ali, a porcentagem, em cima do grande negócio. Óbvio que você fechar um negócio de milhões para um Big Brother, que vai te gerar um impacto imenso, beleza. Mas aí vai ser um grande evento no ano. Até porque a Globo está pivotando o negócio para esse formato de conteúdo. Né? E o ponto é que o Big Brother, ele tem um impacto grande de televisão, óbvio, mas ele é todo construído no digital. Todo no digital. As pessoas aumentam o número de seguidores dos participantes, as pessoas acompanham cada vez mais no Twitter, no Instagram, no site de fofoca, do que necessariamente no programa ao vivo. Que seria uma gamificação Total, acontece nas redes sociais. Total. Então, assim, o jogo está cada vez mais outro e crescendo exponencialmente nesse sentido. A gente tem um gigante caindo e um foguete indo para a Lua. Então, onde você quer apostar? No foguete que está indo para a Lua ou no gigante que está caindo, entendeu? Basicamente é esse. A Globo vai acabar? Não, gente, o ponto não é esse. O negócio é que ela tem que se transformar numa velocidade que ela não está sabendo, entendeu? Ela está um grande elefante branco andando muito devagar, enquanto que as lebres do digital estão indo. Aí que existe outra movimentação da economia de criadores interessante. Os influenciadores nos últimos 5 anos para cá têm percebido que eles são marca. É a tal da frase que tem o mercado de coach ainda fala muito, ou de infoprodutores, que é necessário ter um CPF forte atrás de um CNPJ. Né? Sim. Então, os influenciadores perceberam que eles têm uma comunidade. E aí eles perceberam que eles são uma marca. E agora eles criaram, de fato, uma economia ao redor deles. Palestras, eventos, produtos, collabs, infoprodutos. Que é o que alguns nomes mais fortes dentro da Globo também estão entendendo. Então você tem o Luciano Huck fazendo familhão. Ele não está mais segurando só no patrocinador e na audiência. Ele está criando um produto dele, o familhão. E ele está botando para vender. Porque para que eu tenho uma comunidade imensa se eu não posso vender nada para essa comunidade? É isso. Entendeu? Então, a jogada é essa. E hoje, falando de Review News, se vocês crescem 300% ao mês, a gente fala de uma fórmula de progressão. Sim. Né? A gente nunca caiu de um mês para o outro. Não vai cair, porque vocês estão apostando agora em novos formatos que vem aí, que eu sei, porque eu estou ali no backstage, Sim. né? E cada vez mais vai crescer.
Então, se Bombril entrou hoje e novas marcas que vão apostar entrarem agora, de fato elas vão entrar de maneira inteligente porque elas vão se relacionar com uma comunidade que está nascendo agora. Sim. A transformação do jornalismo no Brasil. Sim, é porque isso é outra coisa. As pessoas falam assim: ah, mas como é que você vai falar do Bombril e aí se tiver uma polêmica envolvendo a Bombril, você não vai falar? Claro que eu vou. Só que eu vou ter a nota oficial da Bombril mais fácil e eu vou expor os fatos. Os fatos vão estar lá. Quando houve toda a crise com a JBS no Brasil, a JBS era uma das maiores patrocinadoras da TV Globo. Ela obteve só em um programa 5 cotas, porque não era só a carne. Era o Neutrox, o Minuano, o hidratante não sei do que, a carne e a empresa holding comprava 5 cotas das suas diferentes empresas em um programa. Então, assim, a Globo deixou de dar notícia? Não. A JBS deixou de patrocinar? Não. Esse é o ponto. Eu não vou deixar de falar sobre nada por causa do patrocínio e muitas marcas já entenderam isso. Sim. A questão é você ser muito honesto, tanto com a marca quanto com quem está te assistindo. De fato. Eles patrocinam a gente, mas o que a gente viu é que esse é o problema, né, gente? A gente é jornalista e o nosso lema é alegria com responsabilidade. Então vai ser, não digo que a gente está imune, não estamos imunes, mas a gente tem um olhar um pouco mais atento para não ser pego pelo pé. Então, o jogo do tigrinho talvez não fosse dar certo com a gente, porque a gente sabe do que se trata. E é isso que a gente tem, a noção da responsabilidade que muitos do mercado digital ainda não têm, de experiência. Aí é o outro ponto, o outro lado da moeda. Sim. E aí isso envolve até marca, porque as marcas também apostam no mercado digital. O ponto é que o mercado digital ele também não evoluiu como deveria. Não. Foi se criando alguns tabus e agora tem se percebido. E talvez uma correção ou outra está começando a existir em alguns projetos. A grande realidade é que as marcas estão apostando no mercado de influenciadores mais estruturado agora, a economia de criadores, né, desde micros, nanos aos maiores. Sim. Né? Só que não tem sido feito de fato um trabalho estratégico para analisar retorno, porque a marca tem uma expectativa de retorno em curto prazo. Eu invisto lá 1 milhão em influenciador, eu quero 5 milhões de retorno em venda. Não vai acontecer isso. Ainda mais se você não fizer um estudo adequado de cada um deles. É isso. Então, o grande ponto é que tem que se casar no marketing 360, né? Porque não é só digital, são várias estratégias somadas para que o orgânico trabalhe em prol do tráfego pago, né? Do out of home, enfim, de vários outros fatores e características. E o grande diferencial do conteúdo orgânico não é a curto prazo. É a longo prazo. Porque é construção de comunidade. É isso. Que é o que alguns no Brasil já falam, entende de primal brand. Exatamente. Que é o marketing primário, de fato construir ícone, linguagem, entender narrativa, storytelling, enfim, de fato desenvolver. E a longo prazo, os projetos originais, os projetos exclusivos, os projetos premiums, junto a influenciadores bem desenhados, de fato vai trazer retorno mais efetivo. Não estou falando que não é para não fazer o tal do awareness, não é o canhão, né? O ponto aqui é entender que os dados eles são muito mais favoráveis a longo prazo, porque você tem a comunidade de fato ao redor da marca. Imaginem que o anúncio na grande mídia ele tem esse awareness, né? Então ele é um tiro de canhão. Imagina um palco, ele é a luz geral de um teatro. Você vai iluminar tudo. Pá! Todo mundo vai ser atingido por aquilo. O mercado digital é a luz de canhão. Então, é o canhão de luz que vai em cima daquele personagem. Então, você consegue focar qual o público que você quer, a idade que você quer, o perfil que você quer e, especialmente, o tipo de comunidade que você quer.
Então, você consegue atingir, às vezes, muito melhor o seu objetivo. Tem ela não é influenciadora, ela se chama de empresária, mas não tem como dizer que ela não é uma influenciadora, que ela tem um toque de Midas, que é a Lara Nesteruk. A Lara Nesteruk nunca fez publicidade paga no perfil dela, mas ela recebe aqui essa garrafa. E ela fala, poxa, fulano, obrigada pelo carinho, que bom que seu negócio deu certo. A garrafa é linda, amei, vou botar aqui na minha mesa. A explosão de vendas que ela promove, e eu vi isso pessoalmente com o meu irmão. Eu tenho um irmão autista que faz desenhos lindos e eu tive o clique de vender os desenhos do meu irmão, que é autista não verbal, não poderia ter emprego nunca, ouvindo ela falar. E aí eu pedi para ele fazer um desenho e levei para ela. Sim. A Lara botou um desenho do Gustavo num story dela, quando ela recebeu. O Gustavo cresceu de 2.000 para 20.000 seguidores em um dia. É isso, é isso. Mas olha que interessante. A qualidade dos seguidores, o porquê dos seguidores estarem ali. O perfil logo deveria ser preparado a longo prazo, porque eu recebi uma comunidade nova. É isso. São 18 mil pessoas, né? Eu tive recentemente, como eu tenho nessa nova jornada após vender minha sociedade da Hub e parte da sociedade ter comprado positivamente, outra parte do meu tempo eu tenho feito mentorias para marcas. E recentemente eu recebi um primo que tem uma marca que vende produtos físicos, e ele só funciona no digital. Um faturamento lá de 50 a 100 mil reais, se eu não me engano, por mês. Tá. E aí, nessa história, no final do ano passado, eu estava explicando no Natal, Ano Novo, para minha família como funciona marketing de conteúdo e tudo mais. E falando de prova social, mas prova social de fato feita, o que a gente chama hoje de UGC, né? User Generated Content, que é o usuário gerando conteúdo, defendendo a sua marca espontaneamente. Ele, por incrível que pareça, teve uma experiência no começo do ano, em janeiro, em relação a isso. Ele recebeu do nada um link de uma influenciadora pequena que tinha feito um conteúdo do produto dele no TikTok, tinha batido quase 500 mil de visualizações, e ele dobrou o faturamento em um mês. É impressionante. Por conta de um TikTok. O grande ponto aqui não é que é o mercado digital que traz isso. Isso a gente sabe que na história da publicidade no geral, mesmo sendo curta, ou a história da humanidade, o Rica fala com muita propriedade disso, né? Sobre a evolução da comunicação no geral. Na década de 80, 90, virada do milênio, a gente tem grandes players no Brasil que na televisão, com o que a gente fala de mercado tradicional, tinha esse mesmo poder. É só pegar o Faustão. Faustão, Ana Maria Braga, e quando você pega todos eles, você vê que todos eles têm uma característica em comum. É a voz, é o carinho. Não. É a humanização das suas personas e de todos que estão à sua volta. Então, o Faustão humanizava a pessoa da plateia, o cara que estava atrás da câmera, o artista no palco, que quando ele falava, assim como no pessoal, no profissional, o arquivo confidencial, ou seja, ele trazia o conteúdo de humanização, ele criava essa base muito bem feita. E quando o público se sente íntimo daquilo ali, a chance de dar certo é muito maior. Ah, mas é só fazer isso? Não. Só vida pessoal vai encher o saco. Você tem que entregar um conteúdo de qualidade também. De fato. Quando você alia esses dois, quando você vai para o tripé de venda, a chance de sucesso é infinitamente maior. É só pular de geração e de tecnologia da TV, que a gente está falando, para o digital. O mesmo ocorreram em algumas live shoppings o ano passado. A gente vê a Virgínia, né? Que ela teve milhões em vendas. Né? Então... Aí você pensa, o que a Virgínia oferece de conteúdo? Conteúdo, talvez ela não ofereça muito, só que ela oferece a vontade das pessoas de serem Virgínia. E se tornar relatable nesse nível, cria uma vontade de estar junto com ela e fazer parte da comunidade dela, que ela não precisa necessariamente gerar conteúdo para se tornar relevante. O conteúdo é ela
ela ter saído de alguém que era humilhada pelo ex-namorado e não era ninguém, para alguém que compra um jatinho para o marido. Esse é o conteúdo dela. Ela mostra diariamente o tanto que ela está evoluindo. De fato. Entendeu? É isso, é isso. E aí ela vende o produto. A fórmula não mudou. A tecnologia, a comunicação, talvez na tecnologia mudou. Exatamente. Mas a fórmula é a mesma. A A fórmula é a humanização é um mesma. pilar que a gente pode ter como referência. E aí, como é que você players. constrói essa humanização? O que, que a gente faz, por exemplo, no Rivo News? Eu estou falando de notícia. Notícia é uma coisa que as pessoas rechaçam. Então, a gente tem a análise. E a gente faz a análise, a gente brinca. Nos stories, a gente mostra os nossos bastidores, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz. As pessoas já sabem as piadas internas com relação ao nosso grupo, que a minha mãe está falando no chat em caps lock, que a mulher do Gabriel é advogada, que a mulher do Pedro é brava, que a Manu dá em cima de todo mundo. Então a gente cria esse elo de humanização. E vocês têm que entender, gente, que a humanização ela também se constrói em cima de outros 3 pilares. Aprendi isso com a própria Lara Nesteruk e vou dar o crédito aqui a ela. A humanização, ela passa pela dor, você falar sobre seus problemas, é eu falar aqui das dificuldades de empreender, a ostentação, você mostrar tudo o que está dando certo e a vida real. As pessoas não gostam de ver só sofrimento, as pessoas não gostam de ver só a riqueza e as pessoas querem ver, nesse meio tempo, onde que você é gente como a gente. Sim. Quando você constrói isso, ó, vai Você embora. É real. Você é real. Você é real. E aí você ganha, galera. E você comentou comigo que essa foi uma das suas brigas na Globo, né? Na Globo News. Muito. Porque eu pedia para eles focarem na gente, nos funcionários Globo News, para a gente fazer crescer nossos conteúdos e nossos produtos, os jornais, etc. Tanto que a minha campanha do meu jornal, quando eu fui fazer o especial de domingo, que era um jornal aos domingos, era eu apurando, andando pelo corredor, deitada no sofá, tudo que eu fazia lá dentro naturalmente. Porque eu falava, vamos tentar aproximar as pessoas, vamos conversar com câmera, vamos fazer conteúdo de engajamento em stories, vamos construir isso aqui dentro. Sim, muito bom. Não. Natural. Não vai, não tem preguiça. E o famoso não tem verba. Eu falo, mas não custa nada. É só pegar, eu faço e vocês repostam. Não. Não é verba, né? É Mas distribuição de verba. É diferente, que verba tem. Distribuição de, criação de comunidade. Ah, não, mas a gente já tem o público Globo News. Não. Você não tem o público Até Globo porque se News. tivesse, daria mais resultado no Instagram da Globo News Óbvio. do que o que você estava contando dos seus. Entendeu? Vamos criar isso para que as pessoas vejam no Instagram o que eu fiz ali dentro muitas vezes, um movimento que ninguém fazia. Eu levava gente do meu Instagram para a Globo News. A pessoa não via a Globo News, me conhecia pelo Instagram e passava a ver Globo News porque me seguia. Uhum. Entendeu? Uhum. Isso era impensável lá dentro. As pessoas não acreditavam. Eu levava os relatos e ainda assim eles não investiam nisso. Sim. E essa é uma burrice, uma ignorância das grandes empresas de mídia e também das grandes agências de não enxergarem ainda o poder disso porque elas querem ganhar em cima. Vamos falar então de ganho. Tá. Perceba o seguinte, a gente está falando aqui de literalmente vários mercados que pertencem a uma esfera que a gente está falando que é entretenimento no geral, né? E essa indústria gira muita grana. Pergunta, com o projeto que você tem hoje do Rivo News, quantas pessoas seriam necessárias para executar dentro da Globo a mesma coisa? A gente aí ia ter que ter, sei lá, 50 pessoas no mínimo, 28 reuniões por dia, 62 por semana, para você conseguir fazer a compra de uma tampa. Peraí. Agora perdi a concentração. Não, mas é isso, assim. Aí o que Muito bom, acontece? muito Juntam 4 pessoas, mais 2 funcionários que agora são nossos sócios, e a gente pega e cria um produto de estamos trabalhando feito loucos. Estamos, Sim. mas a gente está construindo um negócio. Mas olha a inteligência por trás. Eu fiz essa pergunta de maneira proposital. Por quê?
existe alguns tabus no mercado. Sim. E eu não estou falando que a gente não precisa e não deva contratar pessoas. E não vou nem entrar em quesitos de métodos, sistemas, inteligência artificial, que está Só que você otimizando qualifica, né? e Quando você faz automatizando. isso. Você qualifica, você exponencia. Com certeza. Então, o grande ponto eu tenho uma mentalidade desde quando eu comecei, porque eu comecei como cabo man, de desenvolver as coisas com falta de recursos. E aí eu, lógico, me qualifiquei, faculdade, treinamento, curso, noites varadas por causa do tal do empreendedorismo, Sim. enfim. Só que eu entendi o quanto a gente consegue ganhar em cima de projetos, até porque a gente vendeu na Hub os projetos de Galvão e Washington por milhões. Sim. Então, a gente teve uma produção enxuta, uma equipe enxuta e um trabalho excelente de entrega. Excelente. Que é o que está acontecendo com o Rivo News. Então, eu A não estou gente dizendo só ainda não está ganhando milhões. ainda, mas falta pouco para chegar. O grande ponto é que nós podemos ter muitos projetos com os mesmos bilhões investidos em apenas um projeto. Sim. Você tem muito poder de validação. A gente fala de MVP em startups, a gente pode falar de Lean Production. Sim. A gente pode ter muito mais pivotagem de projetos, até porque o Rivo News nasceu em 2 semanas, um mês. Não, um mês. Eu um lembro, mês. um mês. Eu Um lembro mês que a gente já estava pilotando. é isso. Então, o grande desafio não é o mercado em si em relação a retorno, mas a distribuição tendo uma nova mentalidade, um novo entendimento de todas as partes desse mercado. Os Com profissionais, como os profissionais são desenvolvidos, os sistemas, as equipes, a linguagem. Quer ver a prova de uma coisa que fica muito concreto? O carnaval, agora desse ano, a transmissão do carnaval. Para poder fazer anúncios no meio da transmissão, eles tiraram toda a equipe de jornalismo que há anos fazia a transmissão com extrema qualidade. Há anos, todos sabiam fazer muito bem e era o momento de respirar para o jornalista fazer a transmissão do carnaval na avenida. Esse ano tiraram todos para que pessoas que fazem entretenimento, não necessariamente só influenciadores, tá? Pessoas do entretenimento fizessem aquele trabalho. O que aconteceu? Caiu brutalmente a qualidade. E eu não sei, honestamente, até onde que compensou, o quanto que eles ganharam de poder falar marca ali dentro. Porque eles foram escorraçados na internet. Sim, total. Pela falta de qualidade. Então, não adianta só o que você falou. Vamos mirar influenciador, vamos mirar... Não. Se o cara não te entregar o storytelling, o conteúdo, a qualidade, você vai estar só gastando dinheiro. Você tem que saber no que você vai investir também. De fato. Entendeu? O micro ou nano influenciador, ele tem que ter a comunidade dele de 10 mil pessoas que, se assou o apito ali, todo mundo vai parar e prestar atenção. Essas 10 mil. É isso que vale mais. E você tem muito mais poder de validação, mais uma vez, em conteúdo. Porque Com se certeza. você investe em um grande influenciador 50, 100, 200, 400 mil reais em uma ativação, mas você faz isso com 20 potenciais micros influenciadores. Exatamente. Você tem uma volumetria de conteúdo e, se for direcionado, e se você tiver um marketing qualificado, você pode, inclusive, desenvolver a sua própria comunidade de influenciadores de marca, fazer treinamento, acompanhar, dedicar uma equipe para eles. Você vai ter muito mais qualificação na entrega e potencial de viralização. Com certeza. O nosso maior Reels do Rivo, que a gente tem o Rivo News e o Rivo Talks. A nossa maior entrega é de um Rivo Talks com a Paola Carrossela. A gente tem 3 milhões de visualizações, já está em 3 milhões e 100 mil. Ela cresceu absurdamente. Foi ao ar em dezembro, eu acho, o dela. Não sei se foi dezembro ou janeiro. Tem 3 milhões de visualizações. Não é collab. Foi orgânico meramente nosso. E de engajamento, e as pessoas comentando e o negócio viralizando. E ela, nessa postagem, ela cita 5 restaurantes que ela adora. Todos eles falaram que começaram a receber mais gente. Naturalmente.
Entendeu? Se o meu primo que tem um negócio que teve um Reels que deu 500 mil de visualizações e dobrou o faturamento, imagina um Reels de 3 milhões. 3 milhões. Bom, eu gostaria, a gente tem aqui quase 40 minutos de conversa, que essa é a proposta, podcast curto, a gente pode ter mais oportunidades para explanar esse mercado, Com certeza. exponenciar esse mercado. A gente, de certa maneira, está mais junto agora, porque Sim, os nossos estúdios estão lado a pertencem lado. lado a lado. E como eu sempre falei para vocês, estou aqui para somar e para ajudar a fomentar esse mercado. Essa é a minha nova jornada. Você que assistiu até agora, que você tenha percebido que existe uma necessidade de ou você se posicionar para produzir conteúdos diferenciados, ou você que já produz, buscar as marcas e tentar conversar com elas. Então, de duas uma, qualifica o que você está fazendo e se relaciona com marcas para mostrar para elas que essa qualificação, esse conteúdo, projetos originais, exclusivos, premium, ou uma construção estratégica de conteúdo intencional, vale muito a pena e traz muito resultado, muito mais resultado. Um último dado para a gente finalizar aqui. Falando de números, se vocês tiveram aí 21 milhões de visualizações, quanto seria isso no tráfego pago se a Bombril quisesse atingir 21 milhões de pessoas? Você tem ideia? Não faço ideia de quanto seria, mas se vocês pensarem que a gente tem 9 mil seguidores apenas ainda no Instagram e 7 mil inscritos no YouTube, e a gente conseguiu esse retorno, a gente está em todas as redes, mas os nossos maiores números são esses. Então, Sim. vocês imaginam, e cada dia eles crescem em proporção geométrica. Assim, Total. eles estão crescendo cada vez mais. Exponencial, é isso. Então, é muito legal. A gente está vendo cada vez mais gente interessante curtindo nossos conteúdos. Custo por visualização pode chegar de 10 cents de dólar até 30 cents de dólar no YouTube. Se a gente fizesse um cálculo por baixo, na pior hipótese, se gastaria aí centenas de milhares, milhão talvez. Sim. A gente pode colocar o resultado aqui embaixo nesse possível corte deste Sim. pequeno podcast aqui. Sim, sim. Para deixar essa curiosidade para as pessoas, para os influenciadores e para as marcas. Conteúdo orgânico, intencional, qualificado. Faz toda a diferença. É isso. E a gente acredita nisso e vai continuar fazendo. Parabéns por estarem reinando nesse Muito novo obrigada. formato do jornalismo. E continuamos. Quer deixar uma última mensagem? Assistam Rivo News, Rivo Talks, estamos lá, sigam a gente, @RivoNews, vocês vão adorar. Muito bom. Obrigado a você Obrigada. que assistiu até agora. E se você gostou, já sabe, curta, comenta e compartilha. Se tem alguém que precisa escutar esse papo, se é no mercado, se é uma pessoa que está começando, se é alguém que está transicionando de área, se é um influenciador amigo, compartilhe essa pessoa que nós temos certeza e acreditamos que vai somar muito.